Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, ó, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Daniel tem uma visão e desta vez ele vê um bode com chifres na cabeça. E um dos chifres, que era pequeno, se tornou muito forte. Podemos ler em Daniel 8, a partir do versículo 8, assim. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado. E do seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra. Isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e ele cresceu muito para as regiões do sul, para o oriente e também na região de Sebe, a terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército e ainda as pisoteou. Mais para frente podemos ver que o anjo Gabriel deixa Daniel entender a visão, dizendo que o bode representava um reino ou um governo e o chifre, que era pequeno e se torna forte, representava um rei mau que um dia viria destruir o povo de Deus. E continua em Daniel 8, versículo 11. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante deste exército, quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe, e destruiu todo o santuário e o seu templo. Esse rei perverso que virá afirmar ser maior que Deus vai ter parte com a destruição do templo de Deus também, o seu santuário. E no versículo 12 continua: todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Vemos que esse governante vai trazer uma destruição total, mas ele terá também uma grande aclamação por muitos. Provavelmente ele vai ser aprovado em tudo que faz. Diz aqui que ele terá sucesso em tudo o que empreender. Chegamos à conclusão que estamos lendo a mesma informação descrita em Daniel 9, onde está falando do fim do sacrifício e a destruição do povo e o templo de Deus. As informações se completam umas às outras. E no versículo 17 continua com o anjo Gabriel explicando sobre esta visão e aplicando ela ao tempo do fim. E diz assim no versículo 17: assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado com o rosto no chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei, ó filho do homem, eis que essa visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. E em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Trazendo aqui para nós a certeza de que estamos falando do tempo do fim, que estamos falando do tempo da grande tribulação, fazendo o paralelo de Daniel 8 com Daniel 9, que descreve as 7 semanas. Já no versículo 24 diz assim: ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiam para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção da mão humana. Aqui fica claro para nós
o que o anjo está explicando sobre este rei mau, o anticristo. Ele viria no fim e terá parte com a destruição do templo de Deus e também com a destruição do povo de Deus. Aqui fica claro que o poder não virá dele mesmo, e sim das forças malignas, de forças espirituais de Satanás. E principalmente aqui também diz que ele vai destruir muitas pessoas que confiaram para viver em paz com ele. E depois disso, ele ousará se colocar contra Jesus, o príncipe dos príncipes. Contudo, já sabemos, e por isso descansamos o nosso coração. Ele será derrotado, mas não por nossas mãos humanas, não por forças humanas, mas pela força de Deus através de Jesus na batalha final. E voltando para a última semana de Daniel, nós lemos em Daniel 9:27 assim: Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Aqui, se lembrarmos da besta que emerge do mar, descrita em Apocalipse 13, podemos entender que o sistema do anticristo é a besta. O anticristo se levanta dentro do sistema. O chifre pequeno se ergue após o sistema estar instalado e vai ganhando força vagarosamente até chegar no topo da força. Então, a primeira metade da semana, o anticristo ainda estará como aquele que traz paz, aquele que traz um pacto para uma semana, aquele que traz paz e segurança. Mas diz que na metade ele vai ordenar o fim do sacrifício e das ofertas. Provavelmente o sacrifício e as ofertas aqui sendo representados em cada um de nós, os santos, aqueles que têm o sangue de Jesus sobre as cabeças. Então provavelmente ele vai ordenar o fim de qualquer adoração que não seja para com ele. Ele vai ordenar que os santos não adorem a Jesus. Ele vai querer que toda adoração seja para ele. E provavelmente vai ser colocado dentro do templo um sacrilégio terrível, uma grande abominação. Ou um templo físico, ou dentro daqueles que não estiverem realmente com Deus. E esta abominação vai trazer uma desolação, vai trazer um sacrilégio terrível, vai trazer um desgosto terrível para todos ao redor. Será um tempo de ruína, será um tempo de grande tribulação. E continuará até o fim que já está decretado, para alcançar e exterminar este assolador de muitos. No capítulo 11 de Daniel, podemos ver outra visão que Daniel teve sobre este rei malvado, o anticristo. E podemos entender melhor sobre quanto tempo terá o seu reinado. Lemos lá em Daniel 11:31 assim: Seu poderio militar se levantará ferozmente, a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Aqui falando quase a mesma coisa que foi descrito em Daniel 8, que falamos anteriormente. E continua no versículo 32. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. E aqui é interessante que essa característica de que o povo, nós, os santos, vamos resistir, aparece aqui, mas não aparecia no capítulo 8, onde disse que o anticristo exterminaria todos os santos. É interessante como a palavra de Deus, ela nunca está isolada em um só versículo. Sempre os profetas escreveram em diferentes situações, Deus revelou em diferentes visões, e precisamos unir vários fatores, várias visões, várias passagens, para entendermos cada vez melhor o que realmente Deus está querendo revelar.
É claro que muitas vezes estudamos algo um dia e daqui a algum tempo nós estudamos a mesma coisa e Deus nos revela além daquilo que entendíamos anteriormente. Por isso, precisamos entender que a palavra é viva e Deus revela conforme a sua vontade e também conforme a nossa vontade de nos aprofundarmos na palavra dele. Mas continua no versículo 33 do capítulo 9 assim: Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos. Mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Aqui nós temos um paralelo com os antigos mártires também, com os antigos estudiosos que foram impedidos de levar a palavra de Deus à frente. Mas provavelmente, neste tempo do fim, nós, aqueles que estamos levando a palavra, aqueles que estamos trazendo o reino de Cristo, provavelmente sofreremos uma grande perseguição. E continua no versículo 34. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Olha aí, falando dos falsos, daqueles que podem vir ao nosso encontro, dando ajuda, mas na verdade é falsidade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados até o final dos tempos. Porquanto, isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Então aqui Daniel deixa claro que este tempo estava muito longe do tempo que ele estava vivendo. Estava muito distante, um futuro muito distante. E aqui grandiosas coisas Deus estava falando para os nossos tempos de hoje, para as nossas situações que vamos viver daqui para frente em nossa vida. E no versículo 36 do mesmo capítulo 9, continua falando do anticristo. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Este rei não terá a mínima consideração, nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos, mostrando aqui, mais uma vez, que o anticristo será alguém que se comparará a Deus, de tamanha soberba e de tamanha mentira que ele estará declarando com sua maneira de agir. E continua o versículo 38 descrevendo este homem mau, o anticristo, que estará reinando durante esta última semana de Daniel. E diz assim: contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas e o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira. Aqui, já trazendo menção ao mundo espiritual, algo que ele vai ter ajuda, provavelmente o dragão, Satanás. E multiplicará o sucesso e a glória de todos quanto lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Deixando claro aqui no versículo 38 que o anticristo ele barganhará poder. Sim, mas com um preço e um preço muito alto, a vida de cada um que se deixar levar pelo anticristo, a vida de cada um que se deixar seduzir pelo poder, pelo dinheiro, pelo governo, pela liderança imposta pelo anticristo, por Satanás, a força maligna que estará gerindo este homem mau, o iníquo. O capítulo 9 continua até o fim, falando sobre toda a devastação que ele vai fazer de terra a terra, inclusive em Jerusalém, na Terra Santa, mas finaliza no versículo 45 assim: este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim e não haverá nada, nem ninguém que possa socorrê-lo. Então, queridos, por mais que Daniel tenha tido uma visão sobre o maligno, sobre algo mal que vai acontecer na humanidade,
Ele teve esta visão com um único propósito, de nós, filhos de Deus, aqueles que ainda estão aqui na terra, nos arrependermos, nos voltarmos para Deus e vermos que é com Deus que nós venceremos. Com Ele, com as artimanhas de Satanás, nós só temos uma recompensa: a morte, o inferno, o mal sobre as nossas vidas. Mas continua no capítulo 12 dizendo assim: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Uau! Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para desprezo eterno. Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Temos a certeza de que temos que levar esta palavra de Deus para frente. A palavra de Deus não pode ser paralisada. O reino de Deus não pode parar. Você não pode parar. Não se amedronte para com todas as notícias do fim. Não se amedronte com o mundo ao redor. Não se amedronte com o anticristo. Deus fará o melhor para você, filho de Deus. O tempo para que o anticristo reine já está determinado. É um tempo de 3 anos e meio, onde ele irá reinar em meio à grande tribulação, como diz lá em Daniel 12, no versículo 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Aqui, o anjo deixa Daniel saber a respeito dos 3 anos e meio que o anticristo estará perseguindo o povo santo e terminando com o poder fragmentado que ainda o povo santo teria. Também em Apocalipse 13 fala sobre este tempo que o anticristo irá reinar. Assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Fazendo a conta aqui, temos 42 meses, 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, onde ele irá reinar com muita blasfêmia. É importante também lembrar que nessa última semana haverá a aparição das 2 testemunhas. Elas estarão aqui na Terra nos primeiros 3 anos e meio, trazendo todo o poder de Deus sobre a Terra. Se você ainda não viu este vídeo sobre as 2 testemunhas, te convido a ir visitar este vídeo e entender mais sobre quem elas são e como elas estarão aqui na Terra neste período. Elas farão uma diferença enorme para com o povo de Deus. E por fim, nós podemos ver em Apocalipse 19, lá no versículo 20, assim: no entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago do fogo, que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Aqui, querido, aqueles que não estiverem selados por Deus estarão neste pacote, no lago do fogo, estarão vivendo a morte eterna. Nós não seremos esses. Não importa o que vai acontecer conosco durante a grande tribulação, Deus estará cuidando de cada um de nós. E se precisarmos passar por tribulações, Deus estará conosco, segurando a nossa mão. Mas a glória com Deus vai ser eterna. Então, busquemos a Ele, dia após dia. Não há outro caminho que você possa buscar, não há outro que você possa adorar.
Não olhe para o dinheiro, não olhe para as lideranças, não olhe para o governo. Olhe para a palavra de Deus. Os tempos estão cada vez piores. As notícias estão cada vez nos afundando mais. Não podemos mais assistir ao jornal, pois as notícias têm sido desastrosas. Mas sabemos que o nosso Deus reinará, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Ele toda a honra, toda a glória e todo poder. Deus abençoe a sua vida, querido.